Grande vibe familiar e goleirão. Estamos aqui nessa maravilhosa praia num dia de verão daqueles para mais um Fute Vídeo do Coen, com aquele apoio na produção do R37 e na comunicação do Resenha 37. Dando sempre aquele convite para você se inscrever no canal, nos seguir, dar aquele like, beleza? Valeu! Resenha 37. Hoje não vai passar nada aqui, nós estamos muito bem servidos de goleiros e preparadores, hein? Nielsen pai, Prazer. Nielsen filho. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu querido. Começar pelo senhor, meu querido. Chama de você, por favor. Você começa no futebol de salão, né? Futebol do salão. Vai passando pro campo. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa... pegar o fundamento de um pro outro e ir completando? Essa história é muito interessante, Marcelo. Eu comecei, na verdade, eu começo o salão na minha escola, no Rio Comprido. Eu sou do Rio Comprido, no ginásio franciscano. Então, nós jogávamos salão e basquete contra a escola americana, porque eram freios americanos, tomavam conta do colégio. E, logicamente, a gente ganhava no futebol de salão e perdia no basquete. Então, havia essa rivalidade. E dali eu fui convidado para ir para o antigo Minerva, que hoje é Helênico. Joguei algumas partidas e fui convidado para o Fluminense, né? No salão do Fluminense. Pô, naquela época, estou falando dos anos 60, 62, era tudo que eu queria jogar no Fluminense. E lá foi o Fluminense, no salão, e eu tive tanto destaque no salão do Fluminense que fui convidado para jogar no campo e treinar no campo. E em 68, o técnico no campo do juvenil do Fluminense era o Tele Santana. E lá fomos nós fazer teste lá. E eu passei no teste. Mas ao mesmo tempo eu era office boy, eu trabalhava como office boy. E o salão era à noite. Então eu passei, mas aí achei muita dificuldade, não quis continuar no campo, com o Tele Santana, imagina. Aí voltei para o salão, fui campeão várias vezes no salão e volto ao campo. A história é um pouco longa, mas é sempre importante de contar. É legal contar. Aí eu já pego o Pinheiro como treinador. O Tele fica aí no time de cima, o Pinheiro pega, que na época era juvenil, 69. Aí eu fiz um treino, logo após fazer o treino, veio o Pinheiro e o Píndaro, que era o diretor, que é um ex-jogador de futebol também, jogou o Pinheiro, dizendo que eu tinha passado no teste. Eu tinha que assinar lá um documento de federado pelo Fluminense. Eu tinha que levar esse documento para casa, meu pai tinha que autorizar, assinar para poder ser federado. Eu fiquei surpreso, né? Porque eu nunca tinha jogado campo na minha vida, esse é o detalhe. Nunca tinha jogado campo na minha vida. Foi a primeira vez que fui para o campo. Aí cheguei em casa e falei com meu pai, olha, eu fui aprovado no campo do Fluminense, e o senhor tem que assinar aqui a federação para ser federado. E eu trabalhava com office boy, acho que naquela época era cruzeiro, eu ganhava 120 cruzeiros. E o Fluminense dava com ajuda de custo 80 cruzeiros. Falei, pô, tá naquela do céu, vou fazer o que eu gosto. Ganhando semelhante ali. Semelhante, vou ter toda uma estrutura, a estrutura médica, né? Só que no Fluminense era todo dia treinamento, né? De segunda a sábado, já no domingo naquela época. Aí eu fui federado, já fiquei na reserva do Fluminense. O Fluminense concentrava lá na Urca. Já fiquei na reserva do Fluminense e depois de uns 3 semanas eu virei titular do Fluminense. E acabei em 69 como titular do Fluminense. Né? Trajetória absurda. Absurda. Muito bem, aí veio 70. Aí mudou de juvenil para infanto juvenil. Mudou a categoria. E o Fluminense estava 25 anos sem vencer um campeonato. E aí eu já como titular do Fluminense, né? Para mim é surpresa, porque eu nunca tinha jogado campo, jogava salão, e foi muito rápido isso. A minha geração é Abel, Zé Roberto, né? Uma máquina ali se formando. Se formando, exatamente. Aí batemos campeões invictos. E os outros times com Roberto Dinamite, Nilson Dias, Mago Aniele, Mazzaropi, o Flamengo estava conversando com o Zico, sim, Jaime. Essa geração é a minha geração. Batemos campeões invictos depois de 25 anos, mais ou menos, que eu comecei a conseguir esse título, né? Fomos campeões e logo seguinte houve uma convocação para fazer um jogo treino contra o Olaria, lá em General Severiano, em Campo Botafogo. O técnico Antoninho queria assistir os jogadores do Fluminense. Também nós fomos lá fazemos esse amistoso contra o Olaria. Acabou 0-0, fomos para casa, isso foi um sábado, fomos para casa. E na segunda-feira eu chego no Fluminense, tenho notícia que eu sou convocado para a seleção brasileira.
É mole. Exatamente, você vê a trajetória de 69, aí 71 disputar torneio de juventude do Paraguai, foi o primeiro título de Cannes, torneio internacional, nós conquistamos. Fenomenal esse título. Fenomenal, conquistamos. Na época era a CBD, a CBD reconheceu esse título, nos deu uma medalha de ouro, cunhada pela Casa Moeda. Em 71 eu fui campeão pré-olímpico, já com o Zico, com essa galera toda, né? E 72 da Olimpíada. 72 para as Olimpíadas. Então você vê que no espaço de 3 anos eu tive uma alavancada muito grande na minha carreira, que eu jamais poderia imaginar, porque em 68 eu estava jogando futebol no salão. Então eu tive uma trajetória bacana na base, depois passei profissional e na minha vida toda o que eu fiz foi jogar futebol. É isso, né? Simples assim. Simples assim. Você já faz profissional e já direto na máquina tricolor. O que foi esse time? O que foi essa experiência? Fazer parte de algo tão marcante na história do clube. Muito importante. O que acontecia? Naquela época, o jogador olímpico não poderia ser profissionalizado. Então essa galera toda, Zico, Roberto Dinamite, Nilson Dias, Gilmar Falcão, Dirceu, nós éramos amadores, porque não podia ser profissionalizado. Então só poderia ser profissionalizado após 72. E aí vem 73, a gente se torna profissional, assina o meu contrato, e o Fluminense nos empresta para o Figueirense, de Florianópolis, para ganhar experiência. Eu e Abel, fomos emprestados. E quando a gente volta, a gente assinou outro contrato e vem essa experiência com a máquina, né? Que tem Rivelino, tem Paulo César, tem Mário Sérgio, era um elenco espetacular. Carlos Alberto Torres, né? E aí a gente passa a conviver com esses grandes craques, campeões mundiais da época, né? E foi uma experiência inesquecível. Você lidar e conviver com essas pessoas famosas, experientes, e fez com que nós aprendêssemos muito sobre o futebol. Então eu sou muito grato ao Fluminense, né? O clube que eu comecei a me despontar, que me deu essa oportunidade e me deu a oportunidade de fazer parte da máquina, porque foi um elenco, um time que entrou para a história do Brasil, vamos dizer assim, Brasil. Né? O elenco que tinha. Então eu só tenho que agradecer ao Fluminense por dar essa oportunidade. Sim, sim. E falando da Olimpíada, o Zico acaba não indo, né? Exatamente. Você acha que com ele a sorte seria diferente? Seria tudo diferente. É. O que acontece? Nós tínhamos 3 torneios juntos. O torneio de Juventude do Paraguai, o torneio de Cannes, que a gente foi campeão, e o pré-olímpico na Olímpica, que a gente foi campeão com gol do Zico contra a Argentina. Campeões invicto dentro da Colômbia. Mas ali nós tínhamos um supervisor chamado Castelo Branco. Então aquele grupo estava fechadíssimo. Porque naquela época, Marcelo, a gente tinha que ficar 2 meses na Colômbia, porque 1 mês para se aclimatar à altitude, a gente fazia isso naquela época, e 1 mês para disputar o torneio, né? Então a gente tinha um grupo já azeitado, um grupo perfeito. E vem as Olimpíadas, e nesse meio há outro torneio de Cannes. E aí muda o supervisor. Muda o supervisor e muitos jogadores não vão que foram importantes, como o Zico não vai convocado, o Nilson foi cortado, a Luiz, jogador do Flamengo, foi cortado. Mais de 60% dos jogadores daquela nossa época, você entendeu? Foram cortados, entendeu? E tu perde totalmente o ritmo do que era um time ali conjunto, né? Totalmente. Então foi outro grupo que não tem a mesma relação. Diferente. Cara, e o Zico fala isso abertamente, que foi uma das maiores tristezas dele não ter ido para as Olimpíadas. E ele fazia por merecer. Ele foi muito importante. E ele não foi convocado. Então, se esse time de 71 do pré-olímpico é mantido, eu tenho certeza que a história seria diferente. Porque o time estava azeitado. Então, o que aconteceu é que a gente não tinha conjunto. Aí veio o Falcão, veio o Pintinho, veio o Pedrinho, veio o Bolívar, Manuel. Então, jogadores que a gente não conhecia. Dirceu, a gente não conhecia. Então foi cortado o Galdino, foi cortado também, Nilson Dias foi cortado. O Zico foi cortado, né? Então, grandes jogadores foram cortados, que já estava ambientado com aquele grupo. Eu acho que isso foi o maior motivo do desempenho ruim nosso nas Olimpíadas. Além de tudo, também é o seguinte, os países da Cortina de Ferro, os socialistas, eles podiam jogar. O goleiro da Hungria tinha 34 anos. E nós não, nós tínhamos que ser amador. Então nós tivemos entre 20 e 21 anos, também isso fez uma grande diferença. Não faz o menor sentido ter um torneio com regras diferentes para diferentes times, né? Exatamente. A Hungria era bicampeã e tinha disputado a Copa do Mundo anterior com a mesma equipe. Então houve também muita diferença física
da nossa equipe para essas equipes, Hungria, Dinamarca. Dinamarca jogou o Simonsen, que estava jogando. O Irã, eram todos profissionais, os jogadores já jogaram nas equipes principais, como profissionais. E não, nós éramos amadores. Então isso fez com que a gente sentisse também muito a força da Europa, do europeu. Absurdo, mas isso acontecia. E aí você vai pro Flamengo, Sim. justo no ano que a coisa começa a crescer, né? Sim. Gol do Rondinelli. Sim. E um detalhe importante, eu pego no Flamengo a minha geração, Uhum. que não aconteceu no Fluminense. Nós pegamos uma geração já antiga do Fluminense, de Félix, Denilson, Galhardo, Assis, Flávio Minuano, Lula, ponta esquerda, Didi, Cafuringa, Wilton. Então essa turma não era a nossa turma, era uma turma que estava lá já há algum tempo. E ao chegar ao Flamengo, eu pego a minha geração, que é Rondinelli, que é Zico, que é Júnior, jogadores que disputaram o Campeonato Carioca de Juvenil contra mim, entendeu? Então eu cheguei no Flamengo muito bem recebido. Também cheguei num momento difícil do Flamengo. O Flamengo estava com a parte financeira muito prejudicada. Sim. E aí, nesse período também, assumiu o Márcio Braga, com a FAF. Dali que o Flamengo tomou um outro rumo. Também quando eu chego para o Flamengo tinha perdido 2 pênaltis para o Vasco da Gama. Se não me engano, acho que o Zico e o Tita perderam um pênalti, Foi isso. que o Basilão pegou. Não é? E então eu chego nesse Flamengo e estava ainda querendo crescer. E o período que eu fico lá é quando o Flamengo cresce. Aí nós fomos campeões em 78 e bicampeões em 79. Que ainda foi do Clemente, né? Que foram dois cariocas em 79. Exatamente. Então a gente. Ali o Flamengo também dá um salto de qualidade. Porque esses jogadores, eles mesmo falam, estavam ali para ser mandado embora. Porque perderam em 77, coisa e tal. E aí que esse time cresce, né? Eu também tive a oportunidade de fazer parte desse elenco. Então é um outro orgulho e também são momentos inesquecíveis na minha vida. São, com certeza. E se fosse tocou é muito importante. Se não desse certo ali, tava todo mundo. Ia ser. Fatalmente Sim, ia dar outro rumo àquela geração, né? porque você vê, era a geração Cantarelli, geração Rondinelli, Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, a geração. Sim. Tita, Zico, quem mais? Júnior. Então é uma geração que estava crescendo, mas não tinha ainda atingido o patamar porque tinha perdido para o Vasco no Maracanã. E é ali que dá um pulo de qualidade. Ali que o Flamengo vai embora, né? Para 81 ser campeão mundial, né? Então foi um momento muito importante. Interessante, por hoje eu passei, eu acabo sendo campeão. É impressionante. É impressionante. Não à toa, né? Quer dizer, Papai do Céu botou o dedo, porque eu saí campeão do Fluminense e vou ser campeão do Flamengo. Entendeu? Então, títulos chaves. Chaves. Marcantes. Especialmente o Carioca antigamente tinha um valor incomensurável. Iam 120 mil pessoas ver um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Fluminense, um Botafogo. E aí, então, eu tive sorte de fazer parte desses elencos todos, entendeu? E só posso agradecer a todos os meus amigos, companheiros, que me ajudaram, que me deram a mão. E foi assim, a minha vida foi sempre no futebol e eu tive a felicidade de conseguir alguns títulos. Pois é, aí você faz a transição, marca a época como preparador de goleiro. Antes de entrar nesses méritos, queria ouvir de vocês dois, porque a gente não tem muita noção como é que é a função. Como é que funciona o preparador de goleiros? Você é um dos pioneiros e você numa sequência absurda nisso. Chega no auge do Flamengo recente. Como seria, o que vocês têm a dizer do que é a função? Primeiro, o pai da criança. Você começou o negócio lá, claro, quando lógico. era mato, né? Não, assim, eu quero vou tentar ser rápido. Em 71, como eu falei anteriormente, a gente ficou 2 meses na Colômbia, 2 meses. E o goleiro, ele é número 1. Então, se você tirar o goleiro, tudo é par. Ele é único, 1. E o goleiro, naquela ocasião, eu pensava, caramba, eu preciso de alguém para conversar, para falar do meu lado emocional. Porque tenha certeza que todo goleiro, antes de começar a partida, ele se sente inseguro, ele fica com medo de errar, porque ele sabe dar responsabilidade. Então isso tem muita influência emocional na atuação de goleiro. E eu pensei nisso naquela época, falei, eu vou virar treinador de goleiros e vou fazer um trabalho completamente diferente, um trabalho diferenciado. Porque antigamente o goleiro fazia o mesmo trabalho de qualquer jogador. Corria nas paineiras, corria na vestineza.
Eu achava que o treinamento tinha que ser ligado a um treinamento de voleibol. Trabalhar flexibilidade, trabalhar tempo de reação, explosão, um trabalho específico. Então, na verdade, eu criei uma metodologia. Já existia treinador de goleiro antes disso, mas era só chutar a bola para goleiro. Não havia um trabalho específico. Então, todo o trabalho físico eu comecei a fazer. Eu tirava o goleiro da mão do preparador físico. Eu fazia tudo. Então, eu levantei 4 patamares. O trabalho físico, o físico técnico, o tático, a colocação dentro do gol, e finalizava com o emocional. Porque já naquela época eu falava sobre o emocional. Eu dava palestra e falava sobre isso. Como era importante você trabalhar o emocional do goleiro. Entende? E aí eu comecei a trabalhar dessa forma. E foi dando certo. Eu comecei no Vasco da Gama. Quem me levou foi o Edu. Peguei lá o Acácio e o Fernandão, né? E foram muito bem. Depois recebi o convite do Flamengo. Aí eu peguei o Cantarelli. Depois do Cantarelli teve uma lesão de joelho. E veio o Zé Carlos. Estava também subindo, veio do Espírito Santo, era novinho. E acabou também que fomos campeões carioca, fomos campeões em 87, da Lampião. Entendeu? E aí eu fui para o Mundo Árabe, eu fui para a Arábia Saudita, fui para o Catar, eu fui nos Emirados, fui para a Jamaica. Entendeu? E minha carreira seguiu. Talvez com mais sucesso do que como jogador. Porque as pessoas reconheciam muito o meu trabalho, né? Sim, na granja, enfim, né? Passou com outros absurdos. Já. Na granja eu peguei quase todos os goleiros. Pois é. Se eu citar aqui, não dá tempo, todos os goleiros que eu peguei. E aí foi isso, foi uma passagem muito legal. Até hoje eu sou reconhecido pelos dois lados da torcida, não foi o Daniel, o meu trabalho, que me sinto muito orgulhoso também. Então, foi isso. E aí meu filho deu continuidade. Pois é, já numa época que você não se imaginava futebol sem ser um preparador. Porque o que acontece, né? Quando meu pai começa a treinar goleiro, eu cheguei a acompanhar meu pai no final de carreira jogando, né? Pelo São Cristóvão ali. Ele ia de fraldinha. E assim, eu tenho foto nossa, na Gávea, com 2 anos, né, pai? Dando bola pra ele, 1 ou 2 anos, alguma coisa assim, dando bola pra ele da Gávea. Ele de fraldinha e shortinho. Pois é. E assim, eu sempre acompanhei a carreira do meu pai, né? Sempre acompanhei aquele negócio de gostar de futebol. Meu pai, nessa época que foi pro Flamengo, vira amigo de todos os jogadores, mas em especial muito amigo do Zico. Então, a gente vivia na casa do Zico, então a gente frequentava muito lá. Que privilégio. E até o Zico tem o filho mais velho, o Júnior, né? Nós somos praticamente irmãos, assim, porque a amizade vem desde essa época. Então, sempre acompanhei, e o meu pai nos treinos, nos jogos, era uma outra fase do futebol. Hoje em dia, os centros de treinamento são extremamente cuidados. Um adendo. Ele ia até para a seleção brasileira. Ele dormia lá na granja. Hoje em dia ninguém acompanha mais os treinos, né? Eventualmente tem um dia da família, mas eu vivia ali o vestiário, eu entrava em campo. Na Gávea, que era aberta antigamente. Como ele começou, né, no Vasco, já em São Januário, eu tinha 9 anos. E ali depois, né, foi pro Flamengo, enfim, todo o clube que ele passou, eu sempre estava com ele, então todos os treinos eu ia para concentração, assistia a preleção do jogo, ia pro vestiário. Ajudava a pegar as bolas do meu treinamento. Ajudava a pegar as bolas, então eu tive até com o Zico recentemente, né, até por causa do jogo que ele fez em dezembro. Sim. Aí ele tava conversando e eu me lembrei, ele sempre ficava batendo falta, a gente ficava pegando bola para ele bater falta, por exemplo. Caralho. Então a vivência foi sempre assim, então assim, eu sempre acompanhei o trabalho do meu pai. Então, desde pequeno, eu via como é que a coisa funcionava. Em loco mesmo. E, sim, todo dia, como eu te falei. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia não tem como isso, porque o futebol mudou, é outro futebol. Então você não tem mais como acompanhar, né? Antigamente não, era diferente. Aí o jornalista ia lá, o cara tava tomando banho e entrevistava o cara. Sim. Era outra época do futebol. Então, assim, eu acompanhei tudo em loco, né? Já tinha toda essa vivência. Acabou que a vida foi seguindo. E aí eu fiz vestibular para educação física e comecei como estagiário no Flamengo, trabalhando na outra ponta, no pré-mirim. Até na época o Liminha, jogador, né? Trabalhava muito tempo na base, formou muitos jogadores, ajudou a formar muitos profissionais, me ajudou muito. O Aira Andrade, que chegou a ser supervisor do meu pai, né, nessa época, também me ajudou muito também na época. Então, várias pessoas, né, que tinham a vivência interna do Flamengo, já tinham trabalhado com meu pai, também me ajudaram, né? Então o pessoal ali do staff chama hoje em dia, então roupeiro, massagista, então tudo isso aí também foi ajudando muito, né? E eu fui aprendendo muito, então eu começo como estagiário e dou sequência na carreira
até chegar no profissional. Mas, assim, vem muito dessa vivência que eu tive com ele, entendeu? Sim, Então, quer dizer, basicamente eu dei só segmento. Mas começando numa outra ponta, que eu trabalhei muito tempo na base, no processo de formação, que é diferente, Então né? o começo do Flamengo é todo esse, né? Ali no anos 90, começo dos 2000. Assim, porque eu começo lá em 97, entendeu? Fazendo estágio. E assim, só que era uma outra época, porque hoje em dia você tem um treinador de goleiro para cada categoria. Na época não, Na época não existia. Na época não existia. Então eu pegava o mirim, pré-mirim assim à tarde, só que tinha uma situação, o treinador de goleiro do Júnior já ficava na seleção. Então eu acabei dobrando, porque por coincidência o Flamengo treinava na Avenida Brasil, alguns batalhões ali, no Cefam ali, e eu fazia o FRJ, então era tudo próximo para mim. Então tinha uma época que eu via mais dando treino do que da faculdade, mas para mim foi muito bom, porque eu já peguei esse processo já de formação acadêmica, já trabalhando, né, dentro do Flamengo, enfim, né, tendo a oportunidade de aprender e crescer dentro do Flamengo, e já tudo que eu acompanhei meu pai fazendo. Então, assim, eu cheguei a treinar o Júlio César ali no início de carreira, 16, 17 anos. Você chegou a pegar ali o... Eu treinei ele no início e no final. Quando voltou pro Flamengo, eu final. pego também ele. Que maravilhoso. E o Júlio é uma pessoa fantástica, tanto que ele foi no Bem Amigos, nessa época ele estava para se aposentar, ele até comentou do trabalho que era feito, agradecendo o Flamengo, até citou meu pai e a mim, ele citou nesse processo. Foi maravilhoso. E aí, enfim, aí deu todo segmento até, né? Tive algumas passagens pelo profissional até ser efetivado e pegar essa fase super campeão do Flamengo de 2019, 2020. Sim, já no profissional, sendo... E pra mim a melhor fase de goleiros recente que o Flamengo teve. Foi justamente essa época ali. Realmente foi uma fase que teve, né, assim, teve uma sequência melhor ali. Essa fase do Diego Alves foi muito boa. O Diego Alves estava afastado do clube, teve um problema lá em 2018. E aí a gente ajudou a recuperá-lo e ele faz aquela temporada fantástica, né? Que a gente teve todas as conquistas ali, que foi um ano muito marcante ali. Você tem tudo ali acontecendo. Porque ali, assim, essa virada do Flamengo atual começa ali. Talvez, assim, teve um jogo muito importante, foi o jogo do Emelec aqui no Maracanã. Foi quando virou. Foi os oitavos ali. Se a gente não passa ali, enfim, acho que teria mudado muito o rumo do Flamengo. Até politicamente, entendeu? Era muito importante ali. O próprio Jorge Jesus ia balançando o carro ali. Talvez não teria nem sequência ali, entendeu? Porque ali era uma coisa muito determinante, era muito importante para a direção naquele momento, né? Sim. E a gente foi passando por todas as dificuldades normais do futebol, até que o time engrena de fato, né? Começando até pelo Diego, que foi muito importante. Foi muito importante em lances fundamentais, lembra até o jogo contra o Grêmio. Alguns jogos ele salvou. Pois é, o jogo contra o Grêmio lá da Libertadores, por exemplo. Então, vários outros jogos também. Então, no próprio ele pega o pênalti contra o Emelec. Sim, sim. Na Recopa. A Recopa também. O cara entrou sozinho, tirou com o pé aquela bola. Também. Que Maracanã no mesmo jogo. Nossa, é verdade. Então, assim, em resumo, né, assim que eu sigo, né, que eu sigo a carreira. E você pegou já vários caras, no momento o Flamengo revelando goleiros, né, o César, o Hugo, era você, né? Porque eu tenho duas passagens de 10 anos no Flamengo. Eu começo ali em 97, saio em mais ou menos 2005, 2006, que eu chego e ir pro Fluminense. Aí nessa fase que eu cheguei a trabalhar com o Júlio César, né? Trabalhei porque eventualmente também ficava no profissional também, até com o professor Marcos Leme na época, que trabalhou durante muito tempo no Flamengo nessa época com o Júlio César. E aí eu tenho goleiros ali, o Diego, que jogou, o Wilson, que jogou Vitória, Figueirense, Curitiba, o próprio Getúlio Vargas, né, que a gente chama de Juninho, que hoje trabalha no Palmeiras também. trabalha na Bandeirante. Marcelo Lomba também. E aí, pois é, aí nessa sequência tem esses casos. Depois eu volto, e aí eu pego o Marcelo Lomba nessa fase também, o Paulo Vitor, goleiro que hoje está na Arábia também, chega no Flamengo também comigo. Sim. E aí, entre vários outros, né, citando assim, são vários, e a gente começa a citar e acaba se perdendo. São muitos anos. E agora e aí eu volto em 2010, né, e assim, tem o Thiago, que chegou no profissional, o Gabriel Batista hoje está em Portugal, João Lopes, o Daniel Miller, que joga em Israel hoje, no Maccabi Tel Aviv, e é o recordista, tem mais de 200 minutos sem tomar gol, é recordista da história de futebol, o goleiro mais tempo sem tomar gol. E, enfim, vários outros, né? Tem o Hugo, que está em Portugal, nesse tempo da base, ganhou 2 Copas São Paulo, 2016, 2018, a gente é campeão, tava lá, enfim. Ele começa muito bem, depois não sei o que aconteceu. Assim, até o tempo que eu tava lá... Ele tinha saído já. Eu já tinha saído, Joga em 2020.
Por coincidência, há uma queda nos goleiros quando ele sai do... Eu ia falar isso, cara. Não por acaso. Só um adendo aí que eu preciso falar. Ele falou tudo isso, mas ele não foi humilde. Ele passou para as duas universidades. É o UERJ e o UFRJ. Nossa, já é difícil passar para uma. Ele passou para as duas, sendo que na UFRJ ele passou de 37º lugar. Entendeu? Então, o crescimento dele vem de tudo isso aí. Além dele ter a vivência que teve comigo, ele foi buscar o conhecimento científico. Sim, juntando duas coisas. Que é fundamental. Que é fundamental. Ele não foi empírico, né? Ele tinha conhecimento científico e depois também a prática. E foi fundamental você juntar essas duas coisas, né, na vida. E ele fez uma faculdade maravilhosa, ao ponto do doutor Lito Toledo, que era médico de primeiros socorros, né, Nito? Primeiro socorro. Eu estava na seleção com ele lá na Grande Comari. Sim. Ele falou que nunca tinha dado 10 na vida dele. O primeiro 10 que ele deu foi pro meu filho. Entendeu? Então eu só dar esse adendo porque ele é merecedor do sucesso que ele teve. Não é por acaso que ele trabalhou no... Não é porque ele é filho do Lielson, entendeu? Não, isso é importante. Pensar. Ele trabalhou por causa das qualidades dele. E você vê os resultados acontecendo na prática. Exatamente. Pô, não tem... A história fala por si, não é... Liel, se você tem uma participação em Copa do Mundo, 90, como foi essa experiência e... Após aquilo, por que não aconteceu de ir para 94? Vamos mudar suas partes. Vamos por etapa. Eu estava na seleção da Arábia Saudita com o Farreira, eu era treinador. Sim. E aí, naquela ocasião, o Eurico Miranda ligou para o Farreira, convidando o Farreira para ser o treinador da seleção brasileira. Né? Isso foi em 89, se eu não me engano. 89. Ele pode me corrigir, que eu tenho a memória mais aguçada do que a minha. E aí o Farreira recusou ir para a seleção brasileira. E o Lazzaroni, que eu tinha trabalhado no Flamengo, estava em Jeddah, trabalhando em Jeddah. E o Eurico tinha trabalhado com o Lazzaroni no Vasco da Gama. E então o Eurico, já que o Farreira negou, o Eurico vai e convida o Lazzaroni. E banca ele. E banca ele, exatamente. E aí o Lázaro me convida para vir trabalhar com ele, né? Nós fomos campeões carioca no Flamengo. Sim. E aí até a Parreira falou para mim, pô, tu é maluco, vai deixar isso aqui para trabalhar no Brasil, tu não chegar lá e mandar vocês embora. Eu falei, não, é um desejo meu trabalhar na seleção brasileira com o Lazzaroni. Aí vim pro Brasil, mais uma vez, o Brasil estava 40 anos sem ganhar um título da Copa América. A gente começa muito mal lá na Bahia, né? Muito mal. Nossa, foi mal, uma chuva danada. E resumindo... Era a pressão para chamar o Bobô, né? Não, foi Charles. Esse foi o grande problema. Porque tinha que cortar um jogador. Esse foi uma casa seríssima. Tinha que cortar um jogador e o Lazzaroni corta o Charles. Então o Lazzaroni era pichado o dia todo, os programas todos esportivos, metiam o Mário Lazzaroni. O Lazzaroni foi muito corajoso e eu admiro muito o Lazzaroni bem por isso, além de ser um excelente treinador. Até o Eurico falou com o Lázaro na época, você vai cortar o Charles, vou cortar o Charles, ele cortou o Charles. Aí a gente sai da Bahia, vamos para Pernambuco, né? Aí o time cresce ali, vai bem, e vamos disputar no Maracanã a final, batendo campeão. Mais uma vez eu fui campeão. Sai de lá e vim ser campeão aqui, né? Até o Parreira me ligou e falou, pá, cara, tu é pequente mesmo, cara. Bateu campeão aí, eu falei, pá, vai ser campeão. 40 anos aí vem a Copa do Mundo, né? Vem a Copa do Mundo. E os goleiros são o Zé Carlos, o Acácio e o Tafarel. O Tafarel, eu conheci o Tafarel em 87, através do René Simões, a seleção de novos. O Flamengo viaja, faz essa excursão que fazia meio do ano, eu fico no Brasil, encontro o Oswaldo Oliveira e o René Simões. Oswaldo era preparador físico. Ele trabalhava, não era? Ele vira técnico no Corinthians anos depois. E foi meu preparador físico no Botafogo, quando passei pelo Botafogo como goleiro. Ele nos treinava também lá. Legal. É muito legal essa história, né? E tinha sido também parceiro de faculdade, né? E aí foi um simpósio da UERJ, eu tô lá, o Oswaldo me chama de Nini, tudo bem? Tudo está fazendo, pô, cara, tô praticamente de folga. O Flamengo viajou, fiquei aqui no Brasil. Quer dar para a seleção com a gente? Falei, pô, gostaria. Aí vou para a seleção, o René Simões, que vai disputar o torneio de Toulon, na França. E os convocados são o Ronaldo do Corinthians, que era menino, o Tafarel e o Jefferson, que já tinha uma história grande na seleção brasileira, um bom goleiro, era do Fluminense.
E o Tafarel chega lá, pô, eu dou uma questão um pouco mais intensa, ele sente o treino, muito calor, fazer tal, lá, enfim. Aí o René me chama e pergunta dos goleiros. Eu dou minha opinião, né? Pô, René, minha opinião é essa. E aí ele falou, essa é essa. Aí tem um amistoso lá contra o Chile, lá em Santiago. E o René resolve colocar o Tafarel para jogar. O Tafarel faz muito bem no amistoso. E quando voltar ao Brasil, o René fala, ó, meu goleiro vai ser o Tafarel mesmo. Vamos disputar o torneio de Toulon. Quem é o melhor goleiro do torneio? Apontado pela imprensa estrangeira, Tafarel. Então eu conheço o Tafarel de 87. Em 90, em 89, a seleção que disputou a Copa América, a gente vai para a Copa do Mundo. Zé Carlos, Acácio e Tafarel. Aí eu vou contar um detalhe do Tafarel em relação emocional. O Tafarel era unanimidade no Brasil. Ele tinha 21 anos, é o mais novo goleiro que ia disputar a Copa do Mundo. Arrebentando. E o Tafarel sente um pouco aquela responsabilidade. E eu percebo isso. Por isso eu falo que é importante a parte emocional. Aí no treino eu percebo que ele já não está indo mais na bola. Ele está preso emocionalmente. Aí eu chamo ele, junto com os demais goleiros, eu, Acácio, Zé Carlos, e ele falo, Tafarel, eu estou sentindo que você está sentindo a responsabilidade. Abri o jogo assim com ele, francamente. Foi o seguinte, você não precisa vir treinar, que eu assumo a responsabilidade. Agora, quando você vier treinar, venha com a tua alma. Porque está vindo só o teu corpo. A tua alma está ficando lá fora. Isso faz parte. Todo mundo está sentindo a responsabilidade. Não pensa só você não, tem 21 anos. Eu, o Lazzaroni, todo mundo aqui está sentindo a expectativa de uma estreia. Então, se você vier treinar, você vem com a sua alma. Não deixa a sua alma no vestiário. Venha você e a sua alma. Não adianta você ficar aqui e ficar em pé e não na bola. Cara, aquilo despertou ele. Eu fui um espelho para ele, entendeu? Na frente dos outros goleiros. Aí já no dia seguinte já veio já ativo, participando de tudo. Falei, opa, ganhei ele. E o primeiro jogo foi em Turim, lembra? Foi em Turim. Contra a Escócia, se não me engano. Era Escócia, era Costa Rica e tinha outra. Suécia. E Suécia. Aí fomos fazer o reconhecimento do gramado. Falei, Tafarel, eu falei com você há 4 dias que você estava assim. Agora que hoje, a gente já faz aqui o aquecimento, eu falo assim, você vai arrebentar essa Copa do Mundo. Você vai jogar muito bem porque você recuperou a sua alma. Entendeu o lado emocional? Tanto foi que o Tafarel dali vai pro Parma. Exatamente. E não volta mais pro Brasil. E foi o primeiro goleiro a entrar no futebol italiano e brasileiro e o quinto estrangeiro. Mercado, que era um mercado fechadíssimo. Pô, na Copa da Itália, tinha um programa lá que participava um brasileiro, eles mostravam as falhas de goleiro brasileiro. Cara, era uma pantomima, sabe? Então, era um momento pastelão ali. Pastelão. Olha o goleiro brasileiro lá. Aí o Tafarel muda isso, entendeu? O Tafarel acaba a Copa do Mundo, ele não volta mais para o Brasil, para o Parma. Então foi o primeiro goleiro a abrir a porta na Europa. Talvez o Brasil hoje seja o maior exportador de goleiros do mundo. Do mundo. Então eu teve na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em Portugal. Na própria Itália, o dia da Júlio César. Júlio César, teve a final da Copa dos Campeões, que era a Copa dos Campeões antigamente, né? Do lado tem o Gomes, pelo PSV, e do outro lado tem o Dida pelo Milan. Você vê que nós chegamos. Então outro dia eu estava lendo que o cara estava dizendo assim, pô, tem uma coisa errada no Brasil, pô, nós éramos de exportar atacantes, nós estamos exportando goleiro. Você vê que é um trabalho bem feito, né? que é uma metodologia. Nós deixamos de ser aquela qualidade péssima, que a crítica começa com o Félix na Copa do Mundo de 70. Dizia que o Brasil tinha um bom time, só tinha um bom goleiro. Ali começa a crítica, entendeu? E você vê que há 30 anos a gente mudou esse conceito, né? Hoje o Alisson é goleiro do Liverpool e o Ederson é do Manchester City. Então você vê como foi importante mudar a metodologia. Como foi importante o Tafarel nessa história toda. Exatamente. Entendeu? E para digital ali. Exatamente. Entendeu? Então, é uma mudança total. O Tafarel foi o 5º goleiro estrangeiro a entrar no futebol italiano. Na época, o futebol italiano era aquele futebol que o mundo todo assistia. Como hoje é a Liga, né? Hoje é a Inglaterra, mas antigamente era a Itália. Era Itália. Então você vê a importância do Tafarel para a evolução dos goleiros brasileiros. Pois é. E aí, logo depois você sai da seleção e tal? Não, aí a seleção acaba, entra Falcão, fica um período, Falcão, e o Parreira volta ao Brasil. Parreira vai disputar
a Copa do Mundo pelos Emirados Árabes, que tinha dispensado o Zagallo, e chamou o Parreira saiu da seleção da Arábia Saudita também, e foi para a seleção dos Emirados. E aí o Parreira chega ao Brasil, acerta com o Bragantino, e me convida para trabalhar com ele no Bragantino. Vamos lá para o Bragantino. Sabe qual foi a posição nossa? Qual? Vice-campeão brasileiro. Por exemplo, o São Paulo foi 1-0. 91, né? 91. São Paulo, aquele timaço, Miller, Raí, Leonardo, Ivete, o zagueiro, o Zago. Tinha um timaço o São Paulo. Santana, A gente perde porque vai jogar à noite, na quinta-feira à noite, no Morumbi, no finalzinho, o Mário Tilico faz o gol no Bragantino. E o jogo seguinte, cheguei lá em Bragança Paulista, foi 0-0. Mas a gente quase chega lá. Sim. A gente quase chega lá. Ainda teve o título paulista, foi um ano antes, algo assim. Sim, mas a gente não sabe, foi com o Vanderlei Luxemburgo. Então, você vê, vice-campeonato foi uma conquista maravilhosa. Real. Brasileiro. Nós fomos chamados pelo Collor, na época, lá no Palácio, para ser homenageado pelo Collor. Então eu fui com o Parreira do Bragantino, e o Parreira também depois é chamado para o lugar do Falcão na Copa do Mundo. Aí o Parreira vai e me leva junto. Saquei. Eu fui junto com o Parreira. Aí acontecem uns problemas de ciúmes, porque o Parreira, além de ser treinador de goleiros, era uma espécie de assistente do Parreira. Por toda essa trajetória, porque o Parreira trabalhou comigo, eu trabalhei com ele no Fluminense, trabalhei na seleção brasileira, depois ele me chama para trabalhar lá nos Emirados Árabes, depois na Arábia Saudita, depois no Bragantino. Então nós tínhamos uma relação muito próxima, ele confiava muito em mim, muito em mim. Então ele me dava funções que não eram minhas, para ver jogos, para apitar treino, porque eu era treinador de goleiros. Isso foi causando um desgaste junto ao desenvolvimento da comissão técnica. Sim. Entendeu? E eu avisei isso a ele. Teve uma ocasião que eu estava descendo com o apito na mão, fui interpelado pelo Américo Faria, que era o supervisor. Por que você está com esse apito na mão? Você vai apitar o treino? Eu falei, vou apitar o treino. Mas você não deve apitar o treino. Eu falei, Américo, você acha que eu fui lá, tomei o apito do Parreira e vim apitar treino por minha livre e espontânea vontade? Não foi, né, o Américo? Se você não está gostando disso, você fala com o Parreira, não fala comigo. E fui avisando o Parreira que essas coisas estavam acontecendo. O Parreira disse, não, isso é comigo. Eu falei, pô, quem manda é só ele. No final, ele não mandou. No final, eu fui retirado. Foi retirado em cima da Copa do Mundo. Em cima da hora. E eu recuperei o Tafarel. O Tafarel teve uma fase muito difícil, porque ele ficou na reserva do Parma, nem no banco ele ficava. O Tafarel, vou lembrar você, o West Cup nos Estados Unidos, ele tomou 3 gols do Prisma, sendo o último de cabeça, estava 3-0 no Brasil. Depois foi um caos total e eu tive que recuperar o Tafarel, não só tecnicamente, mas emocionalmente. Especialidade. Exato, e teve aquele jogo contra a Bolívia, perdemos 2-0, a bola bateu no pé. Aquela pressão toda para classificar. Não, eu queria tirar o Tafarel. E eu falei, você quer o Tafarel? Então deixa comigo. E recuperei o Tafarel. O Tafarel foi para a Copa do Mundo e eu não fui. Eu fiquei em casa, um mês antes eu fiquei em casa. Vai estar digital, né? Totalmente. Assim, é inevitável. A história conta, a história fala. Sim, logo depois você vai ser campeão brasileiro no Botafogo. Também numa história muito legal com o Wagner. Que estava na mesma situação também. O Wagner estava barrado porque tomou gol do Caio Martins contra o Sport. Quem assumiu foi o Lourinho, o nome dele? Paulo Autuori. Não, como goleiro. Carlão. Hã? Carlão? Carlão assume. E aí eu sou chamado pelo o Antônio Clemente, me ligou. O que você está fazendo? Eu falei, estou em casa. Cara, eu preciso de você aqui no Botafogo. Eu tenho um goleiro aqui que é muito bom, mas está com problema. Eu fui pro Botafogo, aí eu falei, cara, é a mesma coisa que aconteceu com o Cássio no Vasco. O Cássio estava na reserva do Roberto Costa, que é um excelente goleiro. Aí eu fui prender o Wagner, falei, cara, esse cara é um avião. Nossa, é um avião. E o técnico é o Renato Trindade. Aí o Renato Trindade quis fazer um rodízio entre o Carlão e o Wagner. Eu falei, não, você vai manter o Carlão. Quando você achar que o Carlão deve sair, você bota o Wagner. E dito foi feito. O Carlão teve um momento contra o Olaria que foi muito bem. Aí ele colocou o Wagner e o Wagner acabou campeão brasileiro. Tomou uma posição Completamente. E virou. E foi uma salvação do Botafogo, a atuação do Wagner. Então a história é essa, a gente tem altos e baixos na vida, né? Alegrias e tristeza, mas faz parte do futebol. Faz parte. Faz parte do futebol, você não tem como evitar. E assim, você também trabalhou com o César. Sim. Essa coisa psicológica, eu lembro muito de um jogo que tava naquela draga lá do Muralha, tava uma situação que não tinha como ele jogar. Cara, o César sem ritmo nenhum, ele vai lá e arrebenta. E se mantém na posição durante
Faz semifinal da Sul-Americana, se eu não me engano. né? Com o Dino Barandilha. Que tem uma questão de inscrição de jogador, de goleiro. Exatamente, o Diego Alves contundido. Diego tinha fraturado a clavícula, se eu não me engano. E aí, toda a história que você vê da formação dele, como você acha que ele foi virando esse goleiro? Que foi o cara que mais foi aproveitado de toda essa geração. O César, né, ele chega no Flamengo já ali na virada de juvenil para júnior, né? Gostei desse sub-17, sub-20. Sim. Então ele chega nesse processo e aí ele vai, né? A gente vai trabalhando com ele. Eu pego uma parte desse processo, porque eu estava no sub-17, né? Ele estava no sub-20. E aí o Flamengo é campeão da Copinha 2011. E ele fez uma copinha excelente. Então dali ele começa a pegar confiança. E aí a gente vai fazer a sequência da formação dele, que aí depois eu já fico mais no sub-20 também com ele também. E ele ascende ao profissional, né? Porque se eu não me engano o goleiro era até o Felipe. Era o Felipe. Se eu não me engano. Aí ele vai fazendo o processo, porque o que acontece, né? Com o goleiro, ele vem jogando ali na base ali. Então ele vem jogando, aí pega sub-17, sub-20. Hoje no sub-20 você tem uma série de competições que não havia antigamente. Então você começa a estar São Paulo, você tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, mais o Campeonato Estadual. também, né? Mas a Taça BH mudou. A Taça BH passou a ser sub-17, que era sub-20. A do Sul também tem, né? A Copa RS, que é no final do ano. Só que com um grande detalhe, hoje em dia você tem a transmissão de praticamente todos os jogos. Antigamente você transmitia a Copa São Paulo. Agora não, agora você tem dessas competições nacionais, todas passam As várias categorias até, né? Não, das outras também. O detalhe é que a Copa não tem mais jogo, tá todo mundo assistindo aquilo. Também tem esse detalhe também, que é jogo o dia inteiro. Eu que adoro futebol, tento ver todos, entendeu? Tem jogo o dia inteiro. São 100 concorrentes. 138 times. 138? Todos os estados, que é uma loucura. Bem popular, né? Bem O popular. pessoal vem de ônibus do Acre. E o César, ele tem um processo de formação de crescimento ali, mas como eu estava falando, o goleiro vem jogando. Geralmente o jogador de linha, ele entra e começa a ter uma oportunidade, né? O goleiro ele tem que esperar um pouco mais, porque ele vai numa situação de terceiro, quarto goleiro, até começar a jogar. E o César, por outro lado também, sempre que ele precisou dele, ele sempre fez primeiro jogo com bastante confiança, muito bem. Após, é normal, o goleiro vai ter uma oscilação, né? É normal. E o goleiro da casa, ele é mais cobrado. É o goleiro que, especialmente no Flamengo, ele acaba tendo talvez uma expectativa maior em cima dele. Só que é natural, é difícil um goleiro jovem chegar, vamos supor, pegar uma sequência de... Não sei se você vai falar sobre isso, mas aquele jogo que o César faz lá fora, que o técnico era o Rueda, que ele vinha jogando, da Muralha. Muralha. Isso aí, nesse jogo. E aí o César... Fechou o gol, hein? Porque o César ali, ele estava já fora do Flamengo. Tanto que ele tinha sido emprestado para a Ferroviária. O goleiro era o Muralha, né? Depois... Como o frango derradeiro não tem mais como, aí bota o César sem ritmo. E depois ele foi... Sem jogar. E depois ele foi emprestado para Ponte Preta. Então nesse ano, acho que acabou se machucando, ele praticamente não teve nenhum jogo, jogou muito pouco. Não teve. Aí tem a questão do Muralha, que eu trabalhei com ele, é um excelente profissional. Né, outras questões que aconteceram, faz parte, mas como caráter, como personalidade, é um excelente cara, excelente. Só pra fazer esse parênteses aí, porque merece. As questões de jogar, não ter ido bem, acontece, faz parte da carreira. E o César, nesse jogo, ele entra e vai muito bem. Vai muito bem. Então ali o César, ele praticamente renasce dentro do Flamengo. Então ali ele volta muito maduro dentro do jogo, foi mas ele surpreendeu demais positivamente. O Flamengo precisava vencer esse jogo, tinha uma coisa assim, o Flamengo não podia perder. Você já ganhou aqui com uma diferença mínima, se fosse 1-0 lá, os caras ganhavam. Alguma coisa assim. Tinha uma responsabilidade. Especialmente tem uma hora do jogo que o Flamengo é muito pressionado ali pro final e ele faz umas 3, 4 defesas fantásticas. Então é que ele também, fora o pênalti. Então ali o César recupera o espaço dele no Flamengo, que ele havia perdido. Que o futebol te proporciona isso, os momentos bons e ruins. E ali ele retoma esse espaço, né? Ele foi 2017 para 2018. E aí ele prossegue até que pega essa fase de 2019 também, fantástico. Agora o César como atleta, a gente brincava, a gente chamava ele que era o bonecão, o Cristiano Ronaldo. Porque você podia dar o treino mais intenso que fosse, que ele queria treinar mais e mais e mais, era todo gente, César, calma, treinamento não é assim, tem que dar um tempo pro seu corpo recuperar, relaxar, faz parte do controle de carga de treinamento, né? Mas a gente brincava que ele era o nosso CR7, o nosso robozão. E aí, como seria nessa linha o Diego Alves como atleta, mais diversas coisas?
O Diego Alves já é um tipo de atleta um pouco diferente do César, como eu citei antes. O Diego Alves ele tem uma capacidade de concentração muito grande, muito grande. E também, naturalmente, tem a questão da idade, né, que já é um goleiro mais velho, ele já tinha tido uma lesão muito grave no joelho, que ele teve que refazer o ligamento, o cruzado anterior, o colateral, menisco. Então, assim, ele ficou muito tempo sem jogar, foi na Espanha, um jogador caiu, foi um cruzamento, o jogador caiu em cima do joelho dele. E aí teve mais a fratura na clavícula, então isso aí também vai deixando marcas nos atletas, né? E o goleiro tem uma situação que ele tem que ir no chão toda hora. Isso é bem complicado, entendeu? Então, só que o Diego Alves ele tem uma concentração muito grande. Ele tem uma velocidade de reação fantástica. Tanto que ele fez história pegando pênalti na Liga Espanhola e aqui no Flamengo também. Então, do Messi e tudo mais. Sim, o Cristiano Ronaldo, sim, ele é disparado. O nível agora não sei de cabeça, mas o aproveitamento dele é muito acima da média, goleiro. Ele é o recordista mais longe dos outros. Então ele tem uma velocidade de reação muito grande, tem um posicionamento muito grande, tem uma condição técnica muito boa. Então, fazer um paralelo assim, fisicamente, meu exemplo, o César estaria muito na frente dele. Dando um exemplo, né, como qualquer goleiro que vem da base estaria, porque é normal, o atleta mais jovem. E ele não, mas ele em compensação, a liderança dele, a concentração, o posicionamento, a técnica dele, eram coisas absurdas. Tanto que tinha uns jogos nessa época de 2019, que ele nem era muito exigido, só isso era do jogo extenuado. Por quê? Pela questão mental, que isso influencia muito. Teve até uma situação que o Mister veio perguntar por que no dia seguinte ele estava treinando com o grupo, ele estava fazendo trabalho de regenerativo. E aí eu fui explicar para ele, porque a questão dele é muito mental. E também é o seguinte, o Diego Alves tem uma liderança muito forte. Total. Muito, ele é muito líder. Então assim, ele também gostava de estar no regenerativo, porque ali havia uma cobrança entre eles também. Então aí o Mister começou a entender. Não aceitou muito no início, mas depois ele começou a ver que aquilo era importante para o Diego. Até porque você pega uma sequência jogar domingo e quarta, o desgaste físico você recupera mais rápido, porque você controla, você dá suplementação, você dorme. Agora o mental, que é a grande chave do negócio. Tanto que agora, né, essa viradinha na Inglaterra tem muitos jogos. Você vê que a maior preocupação dos treinadores é essa, porque é ser humano, é máquina. Então desgasta, entendeu? Aqui, né, é uma época de festas e tal, os caras jogam Natal, jogam Ano Novo. Sim, mas é importante esse lado mental, esse lado emocional, você poder recuperar, porque cada jogo realmente, né, a gente está ali no dia a dia, a gente sabe que cada jogo acaba sendo uma batalha ali, porque especialmente goleiro, porque o goleiro está sempre sob pressão pela questão de você não poder errar, né? Então tem essa máxima do futebol, aqui o volante, o zagueiro pode errar, e o goleiro errou. Esquece. Pois é, então... Foi o que a gente viveu isso muito na prática. E você pegou todo esse choque de realidade com o Jorge Jesus, como que isso impactou no seu trabalho? Assim, o Mister em relação a treino de goleiro, a gente chegava, conversava com ele sobre o treino, e aí ele, hoje chama de keeper, hoje você pode ficar com os keepers, hoje 15 minutos eu vou precisar. Então assim, ele deixava a gente bem à vontade para montar a programação, fazer o trabalho, mas naturalmente ele tinha uma cobrança muito forte, que acho que foi a grande virada ali no Flamengo, entendeu? Porque ele não queria saber se é o jogador mais novo, mais velho, com mais moral ou com menos. Ele cobrava todo mundo igual, entendeu? E naturalmente, ele fazia um aquecimento, um trabalho de passe, por exemplo, trabalho técnico. Então ali, já no primeiro domínio e passe ali, se ele percebesse que o atleta não estava concentrado, ele já chamava atenção, mas nível máximo. E aí, ninguém queria ser chamado a atenção, porque um jogador acaba brincando com outro e tudo mais, então ninguém queria. Então, essa questão, o que ele trouxe além dessa questão de profissionalismo e tudo, mas assim, ele mostrou para o grupo que é importante se você tá o tempo todo focado, o tempo todo tá de treinamento, porque se você treina no seu máximo, naturalmente no jogo você vai ultrapassar o seu máximo. Então... não dá para treinar poupando, então lógico, você vai dar um treino um pouco mais longo, um pouco mais curto, dependendo da semana do jogo. Claro, mas essa questão dele, da cobrança, do foco ali o tempo todo, isso foi muito importante para a equipe naquele momento. Sensacional. E além disso, você pega o Flamengo em duas fases muito diferentes, na época da várzea, precário e o auge do CT, lindo, maravilhoso. Realmente. Que essa brincadeira, como era pra você trabalhar nisso? Assim, são dois clubes totalmente diferentes, mas a gente sai da pré-história e vai pra história, de uma certa forma. Eu já peguei a época no Flamengo de ficar 3 meses sem receber, por exemplo, entendeu? Então
Então tá com sorte, hein? Não, Era pois pior é. que isso, E aí a questão da questão da estrutura, ela é fundamental para você fazer um bom trabalho. Hoje você não tem como você brigar, fazer tanto na base, você produzir, né, produzir jogadores de ponta, como no profissional, você brigar por título se você não tiver uma toda estrutura ali de... Porque antigamente a gente falava que era só campo, mas não é nem só campo de treinamento, você tem uma academia adequada, você tem um setor de fisioterapia, departamento médico para recuperar os jogadores, você tem uma sala de vídeo para você fazer reuniões, passar os vídeos do pós-jogo, pré-jogo. Então você tem um refeitório, hoje o Flamengo, por exemplo, tem a questão da hotelaria. Então você tem controle total do jogador hoje, entendeu? Então, assim, não só o Flamengo, como os clubes de ponta estão fazendo. Isso é fundamental para você trabalhar em alto nível. Por isso que talvez seja um dos motivos que na América do Sul os times brasileiros vão ficar durante muito tempo ainda ganhando Libertadores Sul-Americana. Tudo mais indica que tem muito mais. Sim. E virou totalmente Copa do Brasil. Sim, o Brasil está bem na frente, pelo que acompanha da América do Sul. Isso reflete nos resultados, né? Totalmente. E Nelson também pegou isso. Você vê essa estrutura toda de futebol hoje. Por exemplo, o Nunes me disse que antes do Mundial os caras treinavam naquele campo anexo da Gávea, que hoje é sintético lá, a garotada brincar. Eu comecei ele também a ver. Isso é incrível, né? Não vê essa diferença no futebol. Não, assim, eu acho que tem coisas positivas e coisas não tão positivas. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, mas vai ser polêmica. Eu acho que a torcida devia ter mais acesso ao jogador. Eu acho isso de blindar o jogador, sabe, é bom sim, mas tira muito a responsabilidade do jogador. Eu acho que uma vez por semana, pelo menos, fazer um coletivo, por exemplo, na Gávea, em Laranjeiras. Então o jogador está blindado, porque ele vai para o centro de treinamento e não tem um contato com a torcida. E a gente viveu isso lá nos anos 70, né, nos anos 80, tanto no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, a torcida comparecia ali. Quantas vezes a torcida vaiava o jogador, criticava. Então, eu acho que o jogador hoje está muito blindado, sabe? Está muito longe do torcedor. Eu não sei qual seria a melhor maneira, mas eu acho que teria que ter um contato maior, assim, o atleta com o torcedor. Ter mais um encontro, que não existe mais isso, entendeu? Especialmente no Maracanã, saiu do Maracanã, antigamente saiu do Maracanã, estavam ali os torcedores. Por um lado é bom, porque protege o atleta, mas por outro lado também eu acho que tira um pouco da responsabilidade do jogador. Entendi. É uma visão mais antiga, entendeu? Tem alguma coisa ali que às vezes os caras são blindados demais. Pois é, eu Fica acho. muito isolado, Você toda vê, a realidade. hoje, antigamente, na nossa época, o repórter entrava em campo, pegava você no calor do momento ali, né? As entrevistas eram muito mais legais. O goleiro, pô, eu tinha acabado de tomar um gol, o cara, pô, Nelson, como é que foi esse gol, coisa e tal. Os caras entravam no vestiário, você estava na banheira, a imprensa estava lá, sabe? Hoje a coisa ficou muito distante, hoje escolhe um jogador para falar, aí se você quer falar com o jogador, tem que falar com o assessor dele fala por ele, você entende? Então, tirou um pouco do brilho, acho que tirou um pouco do brilho. Acho que a gente ficou muito europeu, sabe? Essa foi... realmente, mudou muito nesse sentido. Não. Mas eu queria muito agradecer a vocês dois, foi, cara, uma coisa completamente inédita pra nós, família reunida, com tanta história que se conecta, né? É claro, mas... Uma sequência natural, assim. Obrigado aos Não é à dois. toa que tem mesmo nome e faça a mesma profissão. Você conseguiu falar com dois Nelsons, pô. É de uma vez só. De uma vez só. Agradeço muito a vocês. Bem, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, né? Muito legal, fiquei muito feliz de participar do Resenha 37, bacana mesmo, meu filho também com certeza. Eu só queria botar um adendo que ele falou sobre o desgaste emocional. Já sabe que o goleiro, se você pegar o goleiro antes do jogo, pesar ele vai estar com um X. Mesmo que ele não faça nada na partida, o desgaste emocional dele é tão grande que às vezes ele pode estar com 2 quilos a menos. Cara, que loucura. Uma loucura. Esse cara dessa pressão muito diferente. Só atenção, a pressão começa na semana do jogo. Tem goleiro que não dorme direito, porque é muita responsabilidade. Se você tomar um gol, você derruba todo o time. É a única posição que tem isso tão radicalmente. E sabe qual é a pior coisa? É quando você tem uma falha, os teus companheiros olham para trás assim para você e falam: cara, isso é inesquecível, isso machuca a alma da gente. Além das vaias que vai ter também. Mas o olhar do teu companheiro, fazendo assim, ó,
É horrível. Cara, Então- lá vai é uma coisa completamente... Eu cheguei a pegar isso algumas vezes, é uma coisa que dá até pena do cara. E, E olha que eu bravo com o cara, mas ao mesmo tempo tenho pena. mas sabe que o atleta ele ouve. Ele finge que não ouve, mas ele ouve. Ouve. Ele ouve isso, entendeu? Quando ele tá. Isso que é o detalhe, quando ele não tá ligado, ele ouve tudo. Quando ele tá focado, ele não ouve nada. Entendeu? Quando ele tá focado no jogo, ele não ouve nada, ele tá concentrado olhando a bola. É só aquilo. Mas por isso tem um desgaste grande fisicamente, mesmo que ele não tenha feito muita coisa na partida. Loucura, né? É só um adendo para completar o que ele falou sobre a parte emocional. Sim, sim. E é isso, muito obrigado. Não, eu quero agradecer a você e falar que é a primeira vez que eu faço uma reportagem, uma entrevista É. junto com meu pai. E na praia, no melhor ambiente carioca que pode ter o pé na areia. Então, muito obrigado. Privilegiado com isso. Não, nós Já agradecemos. teve água de coco antes, pô. É, exatamente. aquecimento. Daqui a Pé pouco na eu vou pra areia. caipirinha. Agora tá tudo liberado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado, valeu.